Fala, rapaziada, tranquilidade? Então, vamos continuar aqui a nossa montagem do nosso primeiro drone FPV. Se você seguiu o primeiro vídeo, você já vai estar com o dronezão montado assim, monstro, com a build limpa, vai estar tudo top. E agora a gente vai prosseguir para blindar no nosso rádio, utilizar aqui no nosso DJI, nosso óculos da DJI, e fazer o nosso Betaflight aqui funcionar tudo certinho. Então vamos começar aqui. Primeira coisa vai ser a nossa bateria aqui que a gente vai utilizar, e com essa bateria aqui a gente vai ligar o nosso drone para a gente poder blindar com o nosso rádio e com o nosso óculos aqui. Começando aqui com o nosso rádio, a gente vai vir aqui em Model, a gente vai criar um novo modelo, ou então você pode usar o modelo padrão que vem aqui. Vamos dar um Page, e agora a gente vai descer lá até o final. Só que aí eu vou colocar um para cima, que já vai chegar até lá no final. Aí a gente vai vir um pouquinho aqui em cima, ó, e vai ter aqui, ó, Internal RF ou External RF. No caso, eu vou usar o Crossfire aqui, e como eu tô usando aqui ele no externo, eu vou ligar ele no externo. Então vamos aqui no Crossfire, você vai escolher aqui em todas as opções que o seu rádio tiver, e você vai aqui em Crossfire. Esse resto aqui você pode deixar ele padrão, que ele vai configurar sozinho. E é isso. Primeira coisa foi feita. Segunda coisa, a gente volta aqui, aperta esse System Key aqui, e a gente vai descer agora até o TBS Agent Lite. A gente vai clicar aqui, ele vai carregar, e a gente vai vir aqui em Crossfire Micro TX. Pronto, ele vai carregar tudo que tá, todas as configurações do nosso módulo. E agora a gente vai vir aqui em Bind. A gente clica aqui. Pronto. A gente começou o nosso processo de bind. A gente vem aqui pro nosso drone e a gente vai ligar essa bateria aqui. Só que aqui, ó, eu peguei um RX aqui para mostrar para vocês aonde fica o botãozinho. Um pouquinho difícil achar aqui, só que ele fica aqui, ó, embaixo da nossa antena. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse nosso Crossfire aqui, o nosso botão, ele vai ficar exatamente aqui embaixo, ó. Então você vai furar esse termo retrátil e apertar o botão aqui para dar certo. Só que eu vou fazer isso nesse drone aqui. Você não precisa apertar o botão e depois botar a bateria, não. Com o Crossfire não tem isso. Com o Crossfire é simplesmente ligou o drone, apertou o botão, ele tá em modo bind. Então aqui com o nosso drone eu vou fazer assim, vamos ligar o drone. Ligamos o drone. Agora eu vou vir aqui no meu Crossfirezinho, prontinho. No meu caso aqui, ele já estava blindado com o meu rádio. No caso de vocês, depois dessa tela aqui de binding, ele vai colocar assim, Update Micro RX. Aí você coloca em Sim. E aí ele vai carregar uma barrinha até 100%. Você não pode mexer no seu drone e nem no seu rádio enquanto está acontecendo. E ele vai atualizar o firmware do seu RX que está lá no seu drone para exatamente o mesmo firmware que está aqui no seu módulo do seu rádio. E aí com isso o seu rádio já está blindado com o seu RX do seu drone. Então agora a próxima parte vai ser a gente blindar com o nosso óculos da DJI. Nós vamos ligar o nosso óculos aqui. Vamos pegar aqui a bateria. Vamos ligar o nosso óculos, deixar ele ligado aqui do lado. Agora, nós vamos ligar o nosso drone. Então vamos plugar essa bateria aqui. Pronto. Tudo certo por enquanto. E agora aqui, ó, a gente vai ter aqui na nossa vista. Tá vendo aqui, ó? Tem o nosso LED, certo? Do lado do nosso LED, agora que ele ficou verde, a gente vai ter esse botãozinho aqui, ó. Então a gente vai apertar esse botãozinho e esse LED aqui vai ficar vermelho. Quer dizer que ele vai estar em modo bind. Então vamos apertar aqui. Pronto, já está em modo bind a nossa vista. Vamos deixar o nosso drone aqui de lado por enquanto. A gente vai vir aqui no nosso óculos e a gente vai vir aqui do lado de onde a gente coloca a energia no nosso óculos. E vai ter esse buraquinho aqui com um negocinho vermelho dentro. A gente vai apertar lá dentro. Vai começar a apitar. Escutou o pipi, tá pronto o nosso bind. E agora já tá com a nossa luzinha verde aqui na nossa vista, que vocês conseguem dar uma olhada ali, né? E a gente já tá com uma imagem do nosso drone dentro do nosso óculos. Pronto, nossa vista está blindada. Vamos desligar aqui o nosso óculos, desligar o nosso drone. E agora a próxima parte vai ser a gente colocar esse nosso carinha aqui lá no Betaflight. Vamos pegar uma bateria aqui, na hora que a gente for precisar, vamos deixar ela aqui. Nosso rádio, vamos colocar ele aqui, que a gente vai começar mexendo no nosso Crossfire lá no nosso Betaflight. Então vamos pegar aqui nosso cabinho USB aqui, conectar a nossa FC aqui, já recuperamos a nossa telemetria aqui, e o nosso Betaflight conectou aqui já. Então agora vamos começar a configuração do nosso drone. No caso, a gente vai vir aqui em portas, a gente vai lembrar qual era o ART que a gente tinha conectado o nosso RX. No meu caso, eu conectei na UART 1. Então, aqui já tem o Serial RX, que vai ser a UART que a gente precisa ligar aqui. O nosso RX está conectado. Então, eu já estou aqui na UART 1. O meu já está conectado. Depois, a gente vai lembrar qual que é a nossa UART que a gente conectou
a conexão da nossa vista, que no caso, a minha estava ligada na UART 2. A gente vai ligar essa conexão MSP aqui. Se a gente tiver no Betaflight 4.4 para cima, na mesma parte que a gente conectou o MSP aqui do nosso VTX, a gente vai vir aqui em periféricos e vai ver aqui, ó, BTX mais MSP mais DisplayPort. O que no caso aqui vai deixar a gente ligar a nossa saída de vídeo para nossa vista, que a gente vai conseguir colocar o OSD no nosso drone. Já vamos ligar aqui. O resto a gente deixa padrão da forma com que a nossa stack veio e a gente dá um save no reboot. Próxima parte, a gente vai vir aqui em configurações. Se a sua FC acelerar barômetro, você deixa isso aqui ligado. No meu caso, não aceito, então eu vou deixar desligado. O acelerômetro a gente vai deixar ligado, que no caso a nossa FC aqui possui um. A gente vai colocar aqui esse The-Shot Beacon Configuration, vai ser pra gente colocar o nosso beeper no nosso drone. Então a gente coloca aqui RX Lost e RX Set. O RX Lost é quando a gente perde sinal do nosso RX. Então se a gente perder sinal, se a gente tiver um fail-safe, ou se o nosso rádio desligar, alguma coisa assim, ele vai começar a apitar. Isso quer dizer que a gente pode achar ele caso ele esteja perdido no meio do mato, alguma coisa assim. Se ele tiver caído em um lugar de difícil acesso, a gente vai conseguir escutar onde ele tá. Esse RX7 aqui é quando a gente coloca uma chave para ele apitar. Então, basicamente, quando a sua chave estiver habilitada, ele vai começar a apitar o beeper. Se você não tiver perdido o sinal do seu drone, mas você perdeu o seu drone, caiu em algum lugar com ele e você precisa desse som para você achar ele, você coloca numa chavezinha. E agora, a gente vem aqui nesse arming, a gente coloca esse aqui 180 para a gente poder desabilitar. O que isso faz? Faz com que quando o nosso drone estiver assim ou assim, ele não arme, ou se você estiver segurando ele assim, ele não arme acidentalmente. Só que a gente não vai utilizar essa feature porque a gente já vai usar uma outra que se chama pré-arm. Então, basicamente, nessas other features aqui, a gente vai ligar o nosso OSD e o nosso Air Mode. O resto, LED Strip e outras coisas aqui, só se você quiser utilizar essas outras features. No caso aqui a gente não está utilizando, a gente está fazendo ele o mais simples possível, então deixa dessa forma. Aqui provavelmente o seu vai estar habilitado, aqui você pode desabilitar o que você gosta. Eu desabilito tudo aqui, deixo só o RX Lost e o RX7 aqui, e o resto eu deixo desabilitado. Mas isso vai de pessoa para pessoa. A gente vai dar aqui um Save no Reboot. Agora, a próxima parte que a gente vai ser aqui no nosso Receiver. E aqui a gente vai configurar aqui junto do nosso rádio. Nessa parte aqui, vamos começar aqui na direita. Ele tem que estar esse serial via UART. A gente não vai utilizar em outros aqui, porque a gente conectou em uma UART do nosso AFC. Aqui a gente vai conectar o protocolo que a gente estiver usando. A gente vai estar usando aqui o Crossfire, então a gente seleciona aqui. Se você estiver usando Express LRS, você vai usar esse Crossfire aqui também. Aqui em telemetria, nosso Crossfire ele suporta telemetria, então a gente vai deixar isso aqui habilitado. Esse RSSI ADC aqui é se você estiver usando aqueles sistemas mais antigos de telemetria, tipo no S-Bus. E aí você está usando um canal aqui como telemetria. A gente não vai utilizar isso, então deixei desabilitado. E agora aqui no Channel Map, a gente vai dar uma olhada aqui nos nossos canais aqui do nosso rádio. Então, o meu já tá certo, mas o seu pode estar assim, dessa forma, o que não é um bicho de 7 cabeças, é só a gente inverter essa ordem dessas letrinhas aqui. Então a gente vai vir aqui, no meu caso, EAETR 1, 2, 3, 4 e pronto, agora já tá certo, ó. Se eu mexer no throttle, mexe lá no throttle. Se eu mexer no yaw, mexe no yaw, pitch e roll. Então, o meu tá tudo certinho. Vamos dar o save aqui e pronto. Essa parte aqui tá feita. Vamos aqui para os modos de voo agora. Primeira coisa que a gente vai procurar aqui é esse arm, que vai ser pra gente armar o nosso drone. Aí depois que você achou ele, você vai clicar em ADD Range aqui e você vai vir, coloca no alto e gira a chave no seu rádio que você quer. E aí ele vai selecionar automaticamente. Aí você coloca na posição que é de armar e aí eu coloco essa barrinha amarela aonde é armar. E agora a gente vai fazer com os outros modos de voo. Por exemplo, aqui eu coloquei o Angle Mode, que tá nessa chave aqui. Para caso eu perder o controle do drone, eu jogo ele no Angle Mode aqui. Se você estiver começando e quiser começar no Angle Mode, é só você colocar a chave da mesma forma. Acha lá o Angle, ADD Range, vem aqui no alto e seleciona o AUX Channel que você quer. Ou coloca no alto e mexe a chave. E você vai colocar a barrinha amarela na posição. Depois a gente vai lá, adiciona o beeper, que no caso é aquela opçãozinha do RX7 que eu tava falando pra vocês, e faz a mesma coisa em uma chave. Esse Flip Over After Crash é o famoso Turtle Mode, que é se o nosso drone estiver de cabeça para baixo, a gente vai conseguir desvirar ele sem ter que ir lá pegar ele. Então a gente coloca esse aqui também. E por último, a gente vai colocar o nosso pré-arm, que vai ser a chavinha que vai prevenir da gente armar o nosso drone sem que a gente queira. Então, por exemplo, você tá carregando o seu drone e tá indo pro lugar que você vai voar. E aí, sem querer, o seu drone tá ligado, seu rádio tá ligado. Sem querer, você bate na chave. Pá, bateu na chave.
e o seu drone armou, e você estava segurando ele. Em vez dele ligar tudo e rasgar sua mão, você vai ter que apertar outra chave e aí armar, para ele armar o seu drone todo. Uma só chavinha assim não vai armar o seu drone. Isso faz com que a gente tenha um pouco mais de segurança e não machuque nós mesmos enquanto a gente tá manuseando o nosso drone, né? Depois de colocado aqui, colocar as posições na chave da forma que vocês querem aí no rádio de vocês, você vem aqui e clica em Save. A partir disso, a gente vem aqui para a aba de motores. E agora, nós vamos plugar a nossa bateria aqui no nosso drone. Que agora a gente vai lá na aba de motores, a gente vai estar utilizando o nosso ESC. Então a gente vai estar mexendo com o nosso ESC aqui. Então, vamos começar. Primeiro, no mixer aqui, nosso quad, ele tem que estar escrito Quad X, que é o que a gente vai utilizar aqui. É o drone em X. Segunda coisa, você vai decidir se você quer que os suas hélices, elas rodem para cá, entrando aqui na bundinha do drone, ou se você quer que elas entrem na lateral do drone. Então agora é a hora de você fazer essa decisão. Eu gosto de utilizar entrando na lateral do drone. Depois de você ter escolhido o lado, você vai colocar. Se você quer ele entrando na lateral, você vai ligar isso daqui para ele ficar reverso. Caso você queira ir padrão, você desabilita isso daqui, ou deixa desabilitado se ele já tiver desabilitado. Agora, a gente vai vir aqui em Reorder Motors, para a gente ter certeza de que o nosso drone, ele vai estar com os motores na ordem certa. Então vamos aqui, a gente vai clicar em Start e agora os motores vão começar a rodar. A partir do momento que ele começar a rodar, vai aparecer um dronezinho aqui na tela e a gente vai clicar no motor que está rodando. Então vamos fazer, vamos clicar aqui no Start, ó, motor 1 começou a rodar, motor 2 começou a rodar, motor 3 começou a rodar, motor 4 começou a rodar. Pronto, agora a gente clica aqui em Save. E pronto, a ordem dos nossos motores já está feita. Agora a gente vai no Motor Direction e a gente vai escolher qual é a rotação dos nossos motores, que vai ser igualzinho a esse desenhozinho aqui. Então vamos lá, Motor Direction. Então, eu gosto de fazer ele individual. Apareceu aqui a nossa e a gente tem que seguir a rotação que está escrito aqui. Então vamos lá, motor 1. A gente pega ele aqui para a gente testar a nossa rotação. Ó, o meu tá certo, tá entrando para lá. Motor 2. Tá certo, tá rodando assim. Motor 3. Tá rodando assim, então tá correto. E motor 4 tá rodando assim. Então, os meus todos estão corretos. Mas caso o seu não esteja tudo correto, o que a gente vai fazer é o seguinte. Você vai vir aqui e clica no reverso. Ele vai trocar a rotação do motor de lado. E a gente vem aqui e vai escolher qual é o D-Shot que a gente vai utilizar no nosso motor. Então a gente vai deixar ele aqui, D-Shot 600. Motor Stop eu não gosto de utilizar, porque a gente usa o Air Mode. Então a gente quer que a rotação dos motores nunca pare enquanto a gente estiver voando, pra gente sempre ter o controle do nosso drone. ESC Sensor, esse daqui vai depender do seu ESC, se ele tem um fio específico de telemetria. No caso, esse meu aqui ele possui, então eu vou deixar esse aqui habilitado. O bidirecional, ele tem que ser ou BLR32, ou você tem que estar usando o Blue Jay. E nesse caso aqui eu estou usando o BLR32, então eu vou deixar esse bidirecional habilitado, que ele dá uma ajudinha a gente na filtragem do nosso drone. Se você estiver usando o Blue Jay, você pode habilitar esse aqui também. Caso você esteja usando o BLRS e você queira usar o bidirecional aqui, você pode flechar o seu ESC BLRS com o Blue Jay e ele vai começar a aceitar esse bidirecional D-Shot aqui. Motor Pulse, depende do tamanho do seu motor. No caso aqui, esse meu aqui tem 14 ímãs mesmo. E o Dynamic Idle aqui, a gente sempre deixa ele no padrão aqui 5.5, tá de bom tamanho já. Caso você tenha feito alguma mudança aqui que ele precise salvar e fazer o reboot, você vai clicar aqui, Save and Reboot. Agora no caso eu vou desconectar minha bateria aqui, para ele não ficar esquentando meu VTX à toa. E agora a gente vai para a aba de OSD. A gente vai colocar do jeito que a gente quer o nosso OSD que vai aparecer na nossa tela do nosso óculos. Então eu gosto de colocar as baterias por célula e a bateria inteira, né? Próximo passo, eu gosto de colocar o LQ aqui. Esse LQ, ele vai dizer qual é a qualidade do nosso sinal. Então, é como se você estivesse dentro de um show. E o quão bom você consegue escutar o seu amigo do seu lado falando com você. É basicamente o que o LQ tá te falando. Esse primeiro número aqui, 1 ou 2, vai ser a frequência que o nosso Crossfire tá rodando. Se tiver 2, ele tá em 150 Hz. Se tiver 1, ele tá em 50 Hz. No Crossfire, eu aconselho deixar travado sempre em 50. Aí você faz a configuração no seu rádio aqui, do seu módulo, para mudar para 50 Hz. Esse próximo aqui é o RSSI. Ele vai dizer qual é a potência do nosso sinal.
não só quão bem a gente tá escutando, mas o quão alto o seu amigo tá gritando. É tipo isso, é meio que essa comparação. E aqui na direita, eu vou colocar quantos minutos a gente já tá voando. Aqui no meio, eu tenho esse low voltage, que quer dizer os alarmes do nosso drone. Então, se tiver acabando a bateria, ele vai jogar aí. Se ele tiver problema de RSSI baixo, ele vai jogar aí. E tudo mais. Essa setinha aqui é porque quando a gente usa o Turtle Mode, ela é boa para te mostrar para qual lado você tem que jogar o seu drone, porque aí ele joga menos terra possível em cima do seu drone. Então vai sujar menos o seu drone. E aqui na direita, em Video Format, a gente vai usar ele em HD, porque a gente está usando ele em digital. No meu caso, eu estou usando o WTF-OS, então ele vai ficar bonitinho a nossa fonte. E aqui você escolhe qual timer você está colocando. Eu habilito aqui embaixo, ó, o timer 2, que está especificado aqui como Total Armored Time, que é só enquanto a gente está com o drone armado. Se você quiser colocar um aqui em cima de outra forma, você pode escolher. E basicamente é isso aqui que eu coloco no meu OSD. Clico aqui em Save e pronto. Agora pra gente fazer o nosso OSD funcionar aqui, a gente vai vir aqui em Presets. Nesse preset aqui, a gente vai vir procurar esse aqui, ó, OSD for WTF-OS DJI-O3 ou Avatar HD. Clica aqui. Para você utilizar isso daqui, ele tem que estar no beta 4.4, então eu recomendo vocês atualizarem para esse último beta. Ou se quando vocês estiverem vendo esse vídeo, o 4.5 já tiver saído, atualize direto pro 4.5, se você souber o que estiver fazendo. Se for o drone que você mesmo montou e tudo mais. E a gente vai vir aqui, ó, Options. E a gente vai colocar Map to DisplayPort, Set HD OSD, que é aquele HD que a gente colocou lá no nosso OSD. E agora a gente vai colocar qual que é a UART que a gente está utilizando a nossa vista. Então aqui no caso foi a UART 2, né? A gente clica aqui, sai daqui, clica em Pick. E agora, Save and Reboot. Pronto, nosso drone já está funcionando com o nosso OSD HD. E agora, a gente vai fazer nosso primeiro teste na nossa bancada. Então vamos tirar aqui o nosso cabinho do Betaflight. E agora vamos testar aqui o nosso drone primeira vez na bancada. Vamos pegar aqui o nosso rádio e vamos ligar o nosso drone aqui. Então pronto. Aqui já deu sinal. E agora a gente não vai se preocupar muito com a nossa vista. Vamos primeiro testar aqui os nossos motores para ver se está tudo mapeado certinho. Então vamos aqui fazer armar ele a primeira vez. No caso, esse daqui é o meu pré-arm e esse outro aqui vai ser o meu arm. Vou armar o nosso drone pela primeira vez. E pronto. Barulhinho liso, sem problema nenhum. Nosso PD Loop já está funcionando. Quando a gente mexe nele é para ele funcionar. Dá um pouquinho de throttle. Isso quando você dá um pouquinho de throttle e ele começa a acelerar os motores de uma vez, é o nosso Air Mode, é porque ele está sem hélice. Então quando a gente dá um pouquinho de throttle e ele não sobe, o drone ele acha estranho e ele quer forçar o drone para cima. Então ele vai adicionando até ele conseguir sair do chão. No caso aqui a gente não quer isso, então a gente só desarma ele e arma ele de novo, que ele desabilita isso. Então pronto, aí aqui ó, direita, esquerda, frente, trás, pronto, tudo funcionando certinho. Aí agora você vai lá no seu vídeo do seu drone, lá no seu óculos da DJI, e vê se o seu OSD tá certinho. Se ele tiver certinho, pronto. Agora a gente vai aqui, tira a nossa bateria, tira o nosso rádio aqui também, e agora a gente vai colocar nossas hélices no nosso drone. Então vamos pegar aqui uma chavinha, e agora você vai colocar ele na orientação que você definiu lá. No meu caso, ele tá na orientação reverso, né, que é com ele entrando assim, então nosso pitch aqui da nossa hélice tem que ficar virado para onde ela vai rodar. Coloca as porquinhas, agora vamos apertar. E aqui, galera, a dúvida que muita gente tem é o quanto eu devo apertar essa hélice aqui. E você pode segurar o motor assim, ó, e você vai apertando. Quando ele começar a machucar o seu dedo por apertar, tipo assim, é que tá bom. Então a gente aperta o máximo que a gente consegue. E assim, quanto melhor a chavinha você estiver usando, mais você vai conseguir apertar isso aqui. Então, uma chavinha de hélice de qualidade também não é uma má escolha. E agora você pega suas baterias, carrega tudo e vai voar, irmão. Aproveita a tua máquina que tu montou. E é isso, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês aí. Caso vocês tenham mais dúvidas, pode deixar aí nos comentários, que eu vou fazer outros vídeos tirando suas dúvidas. Caso você tenha gostado, caso tenha te ajudado, deixa um like aí. E lembre-se sempre, o céu não é o limite.